Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Very well. Ok, let's do it. Bom, então é com esta frasezinha do meu inglês bem horrível de let's do it que a gente começa a continuação, né? Então a gente parou em adenite sebácea. Então, adenite, de glândula, ite, inflamação, né? Então, inflamação glandular sebácea, né? É uma doença inflamatória que causa a destruição, né, crônica das glândulas sebáceas. Bom, como a gente sabe, os cães e os gatos, eles não têm, os canídeos e os felinos, de um modo geral, eles não têm glândulas sudoríferas, né? E as glândulas sebáceas, basicamente, vão produzir a gordura da pele para proteção dela. É uma camada extra de proteção, né? As glândulas sudoríferas têm uma função principal de controle de temperatura, também, por vezes, há ali a eliminação de algumas substâncias indesejáveis, né? Mas as glândulas sebáceas, elas conferem proteção, né, à estrutura mais externa da camada córnea da pele, né, que é a camada de queratina, né, a camada queratinizada da pele. Óbvio, tem as projeções dessa camada queratinizada, que são as unhas e as úngulas, mas não é sobre isso, é somente sobre as glândulas sebáceas, certo? E aí leva a formação de escamações, perda progressiva dos pelos. Não é tão comum em cães e gatos quanto outros problemas, mas por vezes ocorre, né? O famoso tem, mas está faltando. Pois é. É exatamente isso aí. Não é tão comum, mas pode acontecer, certo? Então é um diagnóstico diferencial bem importante de se ter, principalmente quando a gente tem uma dermatopatia que por vezes é responsiva a corticosteroide, porque é um quadro inflamatório, e que ali o paciente tem o desenvolvimento de escamação e perda de pelo e não tem, por exemplo, o ácaro, Então, é um diferencial importante, certo? A maior incidência, apesar de ser incomum em cães e gatos, não quer dizer que seja raro, só quer dizer que seja pouco comum. E essa incidência é maior em animais mais jovens, certo? Animais mais jovens, isso é um detalhe importante, tá? Das adenites sebáceas. Raças com maior predisposição, o Toodle, né? O Poodle tem tudo o Poodle tem. Então, é Toodle, né? Akita e Pastor Alemão. Quer ter problema na vida? Tem um Akita, certo? Pois é, uma raça muito legal, muito bacana, mas quando dá problema, nunca é um problema besta, é sempre um problema porradeiro, né? Bom, primordialmente, ela é uma doença de caráter cosmético, ou seja, lembra que eu falei lá na primeira aula? Por vezes a gente busca estética, né? A gente, sei lá, as meninas, cara, quando envolve questão de cabelo, essas coisas, a gente busca estética. Mas o profissional da saúde, seja ele médico veterinário, ou qualquer outro profissional que ele esteja tratando um paciente, ele mira na funcionalidade para acertar na estética. Pronto, a adenite sebácea é uma doença que é plenamente estética, não tem correlação necessariamente direta com doença propriamente dita. Geralmente é o diagnóstico primário, aquilo ali, e pode ser que o paciente tenha outra coisa, porque na vida nunca vem uma coisa só, né? É sempre um desafio. Sempre vem mais de uma coisa, tá? Mas levando em consideração a adenite sebácea, tá? Ela é primordialmente uma doença de caráter cosmético, tá? Bom, sinais clínicos: hipotricose, né? Descamação, hipotricose das orelhas, membros, dorso e cauda. Pelagem por vezes pode estar seca, opaca e ou quebradiça. Geralmente é um quadro que envolve alopecia simétrica. Então, é um caso de alopecia simétrica e que não necessariamente é uma alopecia endócrina, certo? A gente vê, por exemplo, tem lá no Nelson, na parte de endócrino, tem lá comentários sobre a alopecia simétrica.
Aqui não tem no Nelson, porque o Nelson é só sobre, né, nem o Nelson, nem o Ettinger, nem o Márcio Jericó, são livros de medicina interna, né? Mas quando você vê lá em endócrino, tem sempre um comentário no capítulo introdutório sobre poliúria e polidipsia e sobre alopecia simétrica, né? Então, alopecia simétrica não é necessariamente doença endócrina como causa primária, mas uma das principais causas com certeza. Só que a adenite sebácea é uma inflamação crônica que tem caráter pura e plenamente cosmético. Deu para entender isso aí? Beleza. Então, bilateral, podendo ou não ser simétrica, tá? Quando for simétrica, diferenciar também de endocrinopatias, porque é um diagnóstico diferencial importante. Então, ela sempre vai estar lá no final da listinha de diagnósticos diferenciais, que nem a gente fez na última aula lá de raciocínio clínico construtivo e destrutivo. Certo? Acho que finalmente deu para entender como é que a cabecinha funciona. Vocês não precisam fazer igual eu faço, não. Mas muita gente faz e eu não faço porque eu faço. Eu faço porque elas fazem, eu que sigo elas. Certo? Então, eu aprendi com alguns que aquilo ali, aquela forma de raciocinar o paciente é mais fácil. Assim, traz maior resolutividade. Não é necessariamente mais fácil. Mas com o tempo se torna mais fácil. Certo? É da experiência mesmo. Tá? É normal. A gente começa a andar, cai mesmo. É normal. Todo mundo cai. Certo? Beleza. Prurido. O prurido não é habitual nesse tipo de doença. Contudo, investigue causas secundárias. Por quê? Tem inflamação de glândula sebácea, está havendo perda de pelo, está havendo escamação. Por vezes pode ter ali algum comprometimento de barreira cutânea, né? E aí o paciente desenvolver infecção secundária. Então, nunca uma pústula é um sinal isolado de uma piodermite. Não. Pode ser uma piodermite, sim, mas secundária é o quê? Na dermato, a pergunta sempre é, qual a próxima coisa? Certo? Qual a próxima coisa que eu vou procurar? Você sempre tem que procurar alguma coisa que leve a algum quadro de imunossupressão para você descartar aquilo como causa paralela. E no caso da adenite sebácea, quando tem prurido, geralmente tem infecção secundária. Certo? Porque é uma inflamação de caráter idiopático, é do paciente. Certo? Diagnóstico. Para fechar o diagnóstico dessa doença em si, é o histopatológico, não tem para onde correr, certo? É histopatológico. Só que, por vezes, a gente pode empregar outras técnicas, né? Parasitológico, tipo, fazer um parasitológico raspado, fita, para descartar ácaros de um modo geral, fazer luz de Wood, tá tudo dentro da exploração, né? Beleza, da exploração clínica da dermatologia. Tudo certo, beleza, faz parte. Tricograma, né? Tricograma, exame direto do pelo, tudo isso está lá dentro da avaliação geral do paciente dermato. Mas a gente não pode esquecer que para o diagnóstico desta doença em específico, somente o histopatológico, certo? Oi. Sim. Aí é que está. Você tratou, essa sua pergunta é muito pertinente. Então, o paciente, ele tem lá adenite sebácea, você ainda não sabe, mas aí nos outras explorações você encontrou lá uma dermatofitose, escabiose, né? Sarcópsis scabiei, ou então notoedris, alguma coisa assim. E o paciente tem adenite sebácea. A questão é que quando você iniciar o tratamento, ele vai responder. Se você usar corticoide, ele vai melhorar. Mas aí depois de um tempo ele volta a perder pelo, você repete raspado e não encontra nada. Faz vários raspados seriados e não encontra nada, né? Então, o paciente vai melhorar e aí o dermatologista mais atento, ele vai pegar e vai sugerir histopatológico. Porque, de maneira geral, é assim, quando a gente encontra um paciente que o desafio diagnóstico é mais problemático, a gente costuma adotar também exames que sejam
mais assertivos e mais avançados. No caso histopatológico, não vai ser na primeira consulta, certo? Dificilmente vai ser na primeira consulta, tá? Mas é algo que você vai tratando, vai observando, ele melhora e quando você tira o tratamento, ele dá uma pioradinha, tá? Então, é aquela. Quando a gente for tratar a adenite só e somente só ela, digamos que numa situação hipotética, não tem as coisas que Gilvan falou aqui. Ótima pergunta. Eu vou tratar a pele. Então, veja, eu posso fazer o uso de corticosteroide num momento inicial? Posso ou não posso? Pode, claro que eu posso. Não é uma doença de caráter inflamatório? Posso, certo? Posso. Inclusive, se tiver prurido, vai ajudar a dar uma controlada nesse prurido, né? Ok. Mas a gente nunca vai pensar esse corticoide para fazer a manutenção ad eternum desse paciente. Por quê? Corticoide no longo prazo causa ou não causa problema? Causa, certo? Então a manutenção geralmente é com imunossupressor, ciclosporina é um, azatioprina é outro. Só cuidado que, óbvio, você está imunossuprimindo o animal, ele pode ficar mais propenso a outras doenças de caráter infeccioso, certo? Mas aí é todo um contexto do entorno, né? Você tem que proteger mais esse paciente. Adianta fazer só imunossupressor? Não, não adianta. Por quê? Porque dermato não é somente sobre aplicar uma medicação e resolver o problema. Então a gente tem que manejar o paciente como um todo, oferecer uma alimentação de qualidade, por vezes suplementar, tá? Suplementação de vitamina E é bastante legal? É. Ômegas é bastante legal? É. Ômega 3. Ômega 3. Por quê? Porque ele é um anti-inflamatório natural. É bacana? É bacana, certo? Eu não fico entrando muito nessa parte de nutrologia, porque com certeza não é meu forte. Mas é algo que a gente sabe, está muito exposto, né, no nosso dia a dia, a questão das marcas, vender um monte de produto e tudo mais. E na terapêutica de longo prazo, menos é mais, certo? Ômega e vitamina E já ajuda muito. Se não tiver vitamina E, o próprio ômega já ajuda muito. Só não se esqueçam que vitamina E é uma das 4 vitaminas que são lipossolúveis. Então, ela é fácil de entrar e péssima para sair. Quais são as lipossolúveis? A, D, E e K. Certo? Então, essas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Lembra, suplementação não é brincadeira. Suplemento também dá problema. A gente só suplementa um paciente ao qual tem dieta balanceada e ele tem necessidade de complementar ou de uma dosagem maior do que os padrões. Temos ali uma nutricionista formada e pós-graduada para confirmar isso aí. Procede ou não procede? Procede. Certo? Então, suplementação não é brincadeira. Ficar tomando creatinazinha na tora e whey e não ia exercitar não vale de nada. Eu tenho alguma moral para tá dando bronca em alguém por conta do exercício? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Mas alguma moral eu tenho para falar dos cuidados com nossos pacientes. Isso aí eu tenho uma moralzinha, certo? Mas para estar dando bronca em alguém, vão se exercitar com esse buchinho aqui, eu não tenho moral nenhuma, certo? Banhos. Banho é um troço que divide muitas opiniões, certo? Ninguém nunca morreu de banho. Se morreu, eu desconheço. Mas esses pacientes, eles precisam de banho para realizar o controle, né? O controle de parasita ou de patógeno, sim, mas a gente não tem que dar banho todo dia. Todo dia, não. O objetivo desses banhos é ofertar limpeza e hidratação da pele, principalmente, certo? Então, o pessoal que faz lá a hidratação do cabelo e tal, o cronograma capilar. Minha mulher mesmo fez esse cronograma capilar. Por quê? Ela tem cachos ondulados e ela não lidava bem com isso, aí fazia selagem.
Eu pessoalmente odiava, porque aquele cheiro de formol desgraçado, eu dizia, tu vai ter um câncer na cabeça, tu tira esse formol aí, tira esse formol daí. Aí ela usava e tal, aí mudou uns produtos, não sei o que e tal, chegou uma hora que ela encheu o saco de estar fazendo selagem. Vou assumir meus cachinhos, beleza. Aí começou a fazer cronograma capilar. Então, tem ali uma série de produtinhos, que eu não sei o que tem ali, mas que é bacana, faz hidratação do cabelo. Hoje ela vive super bem, obrigado, você assumiu seus cachinhos, está maravilhosamente bem. Ótimo, ótimo. É um trabalhinho diferente? É. Tem cuidados diferentes? Claro que tem, certo? Claro que tem, mas é aquela. O objetivo é você mirar na funcionalidade e acerta na estética. Ela é nutricionista, ela não é dermatologista, né? Aí, então ela vai mirando na estética, mas se fosse um dermatologista prescrevendo para ela, mira na funcionalidade, para que no fim das contas ela se sinta super bem com seus cachinhos negros e lindos e maravilhosos, certo? No fim das contas é isso aí, beleza? Beleza. Então, alguns exemplos de hidratantes e emolientes, vamos lá, glicerina a 2%, bacana, bacana. Quem mais? Ureia. Ureia, cuidado, mas a ureia também tem lá seu efeito hidratante e emoliente. O excesso nunca é bom, mas é algo legal. Propilenoglicol, bacana também. O objetivo não é hidratar o pelo, é hidratar a pele. A pele. Diga. Sim, não, com princípio ativo. Você pode fazer shampoo prescrito, né? Se você tiver muito, já com hidratante. Pode fazer separado, né? Hidroviton, tem uma série de coisas, tá? Para quem for, não vou cobrar isso em prova, já que você tem que saber decorar de cabeça. Não, pega ali 2 treinominhos, resolve a tua vida, ok. Agora, quem quiser ser um pouquinho mais curioso, isso tem de graça. De graça. Alguns bulares, por exemplo, não é fazendo propaganda, não ganha dinheiro para isso, mas a Drogavet tem o bulário dela, que ela entrega nas clínicas, né? E também tem na internet, de graça, no site dela. E lá, na parte de dermato, eles têm um monte de princípio ativo e as suas concentrações do que é hidratante, do que é emoliente, o que significa ser hidratante, o que significa ser emoliente, uma série de coisas, um manualzinho de cosmetologia, né? Então, se você quiser brincar de apotecário e ver várias coisas diferentes, vai atrás do manualzinho lá da Drogavet, faz uma listinha tua, e aí quando tu quiser, deixa ali um shampoozinho hidratante ali, prescritinho e tal, bonitão, para na hora da prova, se tu precisar prescrever um shampoo hidratante, tu tem lá a tua cosmetologia em mãos. Tá de boa? Tá de boa. Beleza. Isso é só para você aprender aonde está e usar a ferramenta. É de graça. Usem e abusem. Beleza? Voltando. Então, banhos uma vez por semana para fazer a controle de patógenos na pele e, principalmente, a busca principal é hidratação. Existem produtos de uso diário? Existem. Mas eu não vou entrar nisso aqui não. Certo? Existem sim produtos de uso diário, mas aí essa manutenção do uso diário, cara, é do dermatologista. Aqui o objetivo é ofertar conhecimento para clínicos gerais que vocês serão. Certo? Beleza? Beleza. Bom, foliculite bacteriana superficial e profunda. Essa é uma das que mais ocorrem no dia a dia, tá? A foliculite é a inflamação dos folículos pilosos. Essa daí não tem mistério, o nome já diz tudo. A adenite o nome é um pouquinho mais feinho. Mas foliculite não, tá de cara. O que determina ela ser superficial ou profunda? É o grau de quão inflamado está com relação às camadas da pele, certo? Inflamado e infectado, certo? Então, camadas mais profundas, foliculite profunda. Começou no folículo piloso, mas vai e adentra as camadas mais profundas da pele. É comum em cães. Isso aqui, quem trabalhar em pet shop, se não vê todo dia, ou esse pet shop não tem tanta clientela,
ou você não está olhando direito os bichos. Porque se não tiver todo dia, mas toda semana tem. Toda semana tem, toda. Essa daqui é uma das que na cara, já está aqui no slide, se você procurar, sempre vai ter alguma coisa primária como causa de imunossupressão. Certo? Porque a pele por si só já é uma barreira que naturalmente tem suas defesas físicas, químicas e imunológicas. Certo? Então, alguma coisa está quebrando essa imunidade de barreira e aí esses folículos pilosos estão inflamando e, por vezes, infectados. Uma das principais causas, olha lá, Staphylococcus pseudo-intermédios. Isso aqui é bactéria comensal. Lembra de disbiose? Disbiose? Todo mundo ouviu já alguma vez esse momento, em algum momento aqui esse termo. Ou aqui, ou na vida lá fora. Pronto. Então, a gente pode pensar também nas disbioses cutâneas também como causa primária. Ok. Mas as campeãs com certeza são DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasita, hipotireoidismo, demodiciose e dermatofitose. Essas são, de longe, as principais causas primárias de foliculite bacteriana. Tá? O paciente vai apresentar lá, ó, pústulas foliculares. Então, são pústulas em voltinha lá do folículo piloso. Às vezes você vê um folículo piloso e aquele puizinho ali encapsulado. Certo? É bem bonitinho. É bem tranquilão de ver. Certo? Pápulas, eritema, prurido, varia muito. Certo? Mas, por vezes, esses pacientes apresentam prurido sim. Ok? Tá ok até aí? Beleza. Tratamento. Então, se houver causa primária, trate a causa primária. Certo? Havendo causa primária, trate a causa primária e a foliculite você trata em paralelo. À medida que você cessa ou controla a causa primária, tratando a foliculite, ela não retorna, caso seja algo que seja plenamente tratável. E se for controlável, enquanto está controlado, está ok. Exemplos. DAP, se o bicho não tem contato com pulga, se o problema é pulga ou carrapato, se ele não tem contato com pulga ou carrapato, dificilmente vai ser por conta dessa alergia à pulga. Por quê? Não tem contato com pulga, não está imunossuprimindo a pele. Certo? Se é hipotireoidismo, controle o hipotireoidismo. Falamos de hipotireoidismo já? Não. Então, quando falar de hipotireoidismo, você translada a tua cabeça para cá. Certo? Oi. O principal é o exame físico. A gente pode fazer... Não, se é superficial ou profunda, depende. Por exemplo, geralmente, quando é profunda, os sinais clínicos são mais exacerbados. Desde o prurido, ou até mesmo as pústulas são maiores, tem mais do que uma pústula por região, tem um caráter mais exuberante. Por vezes pode haver ulceração na pele e tudo mais, então aí você já pode determinar que é mais profundo. Óbvio, se for para dar um diagnóstico propriamente dito, histopatológico, mas dificilmente vai chegar nesse nível, certo? Mas se fosse para fechar mesmo, olhar e tal, aí teria que ser histopatológico, tá? Vamos lá. Combater piodermite secundária. Então, aqui, por vezes, a gente vai usar antibiótico sim. O problema não é fazer antibiótico, é qual escolher e por quê. E agora vocês estão com um APS de antibiótico, né? Semana passada eu mandei no meu grupo, inclusive, eu esqueci qual outra classe que tinha lá dos beta-lactâmicos. E era... Os carbapenêmicos. Era o último, que é os pauleira. Né, mipenem, meropenem, e o azetrionam ele fica por fora, ele é filho solo, mas ele é beta-lactâmico também, 100% sintético, tá? Bom, esquece carbapenêmico aqui. Cefalexina é beta-lactâmico, enro é fluorquinolona,
Cefovecina, que eu falei lá, o Convênia, que é aquele que dura 15 dias, beta-lactâmico. Amoxicilina, a gente pode começar com amoxicilina simples, mas por vezes vão utilizar amoxicilina clavulanada. Existem estratégias também de pulsoterapia em pacientes que têm foliculite, furunculose de maior duração e tudo mais, mas isso também é coisa de dermato, né? Não é o clínico geral que vai estar fazendo isso, essas pulsoterapias. Cuidado muito no uso de antibióticos, certo? Então, é assim, se puder utilizar, por exemplo, a amoxicilina, tem ela potencializada ou não. Se puder iniciar com não clavulanada e fazer cultivo, antibiograma, é o melhor. Por quê? Por mais que você já tenha iniciado antes, mas você iniciou, você fez o cultivo antes, se caso não tenha evolução do tratamento e você possa suspeitar que seja por conta da antibiótico terapia, você já tem ali um painel do paciente, né, daquilo que você já pode empregar como antibiótico, sabendo o grau de sensibilidade de outros antibióticos, certo? Aqui são só exemplos, tá? Banhos. Então, a gente pode fazer banho com clorexidine? Podemos. Só não esqueçam que clorexidine, principalmente a 2% a longo prazo, resseca bastante a pele. Lembra lá do shampoo anti-caspa? Que dá uma secada legal no cabelo? Eu uso pouco cabelo, então não tenho muita bronca com isso. Mas nosso amigo aqui, Emanuel? Pedro. Eu nunca vou lembrar o nome de quase ninguém. Mas Pedrão, se usar shampoo anti-caspa, o cabelo dele fica uma palha, vai ficar horrível, né? Então, se liga aí, tá? Clorexidine dá uma secada legal. Então, por vezes, pode ser que seja necessário o uso de algum hidratante, mas no começo, por se tratar de uma infecção ali, que está rolando, você está tratando uma infecção, por vezes não é interessante a gente estar colocando muita coisa nesses shampoos, certo? Mas clorexidine é uma boa? É uma boa. Esses Ferolites que eu estou colocando aqui, Ferolites é uma apresentação que tem da Virbac, né, de um shampoo deles que tem umas esferas que são, esfoliantes. Ajuda a esfoliação, ela ajuda a dar uma leve escarificada na pele e aumentar a penetrabilidade desses antissépticos, certo? Mas, contudo, entretanto, no entanto, é bem mais caro, tá? Então, um paciente que tem um acometimento um pouco mais profundo, que precisa de uma esfoliação maior, né? A gente pode sim empregar esse tipo de shampoo. Mas não é o shampoo do dia a dia, ele tem cara, ele tem o porquê de se fazer, é quando você tem algo mais sério, mais difundido e a gente precisa fazer uma esfoliação da pele um pouquinho mais profunda, tá? Diga. 1 a 2%, tá? É bem variável. Se o paciente tiver com a pele muito feinha, a gente... Pode ou não pode, depende, é bem variável também. Tanto a sua extensão, geralmente ela é assimétrica, não necessariamente é bilateral, depende, é muito variável, tá? Algo mais? Beleza. A gente pode utilizar, por vezes, glicerina ou ureia, tá? Incluir junto dessa clorexidine para dar uma leve hidratadinha, né? Mas o cara principal aí, o bastião, é a clorexidine, certo? Então, o bastião da coisa, o referencial é a clorexidine. O Batman do jogo é o clorexidine. A glicerina ali é o coadjuvante, certo? A cada 3 a 5 dias, ou seja, vai dar mais ou menos uns 2 banhos por semana, tá? Mais ou menos não, 2 a 3 banhos por semana, com certeza, certo? Então, aqui no caso, na adenite, o objetivo é a hidratação da pele. Aqui, o objetivo não é a desinfecção, mas é fazer um antisséptico para a pele, é limpeza mesmo, certo? Belezinha? Belezinha. Controle do prurido, da coceira, né? Antihistamínicos,
clemastina, a gente já falou isso lá na aula de respiratório, né? Antistamínicos de primeira, segunda e terceira geração. Quanto mais evoluída a geração, menos passa a barreira hematocefálica, menos sinais como fome exacerbada, por ansiedade ou sono, né? Então, clemastina, hidroxizina, cetirizina, fexofenadina, tá? Então, primeira, se não me engano, é primeira ou segunda, e aqui é segunda e aqui terceira geração. Cetirizina evitem porque dá uma gastrite desgraçada, digo isso como quem já usou para fazer dessensibilização. É um inferno enquanto você toma, mas depois, só de não ter rinite, sinusite, o corpo agradece, certo? Mas dá uma gastrite chata pra caramba, tá? Fexofenadina, dona Rebeca pode dizer aí, ela estava fazendo coisa aí, eu dei uma alegra para ela, ela ficou ótima, né? Então, fexofenadina é top, tá? Bilastina, tem outros, tudo está lá na aula de respiratório, vocês conseguem acessar lá quando, acho que está lá em asma, né? Acho que a tabelinha, acho que está no slide da asma, certo? Mas tranquilão, tem essa tabelinha lá e nessa agora, taltacoide anti-inflamatório, eu acho que os antihistamínicos entram na classe dos altacoides, tá? Corticosteroides, prednisolona, podemos fazer? Podemos. Dose anti-inflamatória, não faça dose imunossupressora. Não muito mais do que 5 a 7 dias, porque o objetivo é só fazer um controle leve do prurido. À medida que vai evoluindo nos banhos e você vai diminuindo a foliculite, o paciente ele também vai diminuindo a inflamação e também vai diminuindo o prurido. Isso é progressivo. Chega um momento que você para o corticoide e aí o paciente não necessariamente volta a ter prurido novamente, certo? Então, o corticosteroide aqui não é necessário fazer desmame, porque você está trabalhando numa dose mais baixa, né? E por um período mais curto, certo? Só atenção e muita responsabilidade no uso de corticosteroide, principalmente, lembra que eu falei que tem coisas secundárias a se investigar? Então, principalmente se o paciente tiver ali hiperadrenocorticismo, houver suspeita, né, ou hipotireoidismo, ou diabetes mellitus, corticosteroide ele não pode, ele vai atrapalhar, certo? Então, use, mas diagnósticos diferenciais são essenciais, certo? Lembrando que em medicina veterinária, de maneira geral, os antihistamínicos, eles não têm tanto esse potencial antipruridogenênico como são nos seres humanos, tá? Então, de maneira geral, os antihistamínicos em medicina veterinária, para cão e para gato, não tem tanto efeito antipruridogenênico assim como é em humanos, né? Se tem uma alergia lá, vai lá, toma um histamin e passou, né? É alergia sim, mas prurido não, tá? Então, por vezes, a gente pode empregar antihistamínico ali para não fazer um corticosteroide, mas não necessariamente ele vai ser tão antipruridogênico assim. Beleza? Beleza. Fístula perianal. Agora é a parte que separa homens dos meninos, por quê? Porque nem tudo que está inflamado glândula anal necessariamente é fístula. Fístula é uma cavidade é uma ulceração que comunica duas cavidades. É uma solução de continuidade. Não, solução de continuidade é quando a gente corta. Estou esquecendo o termo certinho. Mas é quando você tem uma abertura de um canal que une duas cavidades, ou uma cavidade e um meio externo. Então, a fístula perianal é a inflamação ulcerativa crônica dos tecidos da região perianal e periretal. A fístula perianal é só quando rompe, tá? Rompeu, ficou aquele furinho pro lado de fora saindo pus, é fístula, tá? Bom, geralmente o paciente que tem fístula perianal precede também alguma causa de base, porque tem que ter algum quadro inflamatório crônico que justifique essa fístula, certo? Seja de origem alimentar, como hipersensibilidades, sejam quadros imunossupressivos, é muito mais comum no cão do que no gato, muito mais mesmo, ou imunomediado,
certo? Então, alguma coisa tem que ter aí para ter essa fístula. Porque glândula adenal não inflama por qualquer coisa. Ela é propensa à agressão todo dia, né? Quando 1 ou 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, o paciente vai no banheiro defecar e ela está sempre exposta a um ambiente extremamente contaminado, então ela está preparada para isso. Mas se isso está acontecendo, tem alguma coisa que está imunossuprimindo esse animal, para que leve a um quadro inflamatório, infeccioso, crônico, ao ponto de ulcerar e fistular. Certo? Deu para raciocinar isso aí? Pronto, beleza. Então, não confundir com o quê? A saculite anal. Por isso que eu disse que separa os homens dos meninos. Porque a saculite anal, ela é a inflamação da glândula adenal. A fístula é a inflamação do tecido perianal ou periretal e que tem lesão ulcerativa. A saculite não. É a inflamação da glândula paranal ou adenal. É aquela que no pet shop o povo gosta de dar um clique, uma apertadinha, né? Pronto, é ela mesma. Então, por vezes o paciente apresenta dificuldade de liberar essa secreção, pode haver obstrução dos ductos excretores, disfunção de nervo pudendo, também pode levar a essa disfunção de liberação, por conta de uma alteração neurológica, tá? Infecções causadas por diarreia crônica também, porque aí precede desbiose, alteração de pH fecal, e aí pode levar ali a um quadro de imunossupressão daquela região, ou mesmo abertura de barreiras, e aí ocorre a infecção ascendente para a glândula, né? Lesão nos sacos anais, predisposição racial, Shih Tzu tem isso aqui pra caramba. Shih Tzu, Lhasa Apso, parece que é a cara da saculite anal. E da saculite virar uma fístula, é 2 palitos, certo? Ou quadros alérgicos. Paciente lá que tem suspeita de atopia e tudo mais, pode estar lá mais predisposto ao desenvolvimento dessas saculites, certo? Então, tanto a fístula como a saculite, o tratamento é relativamente semelhante, a não ser por alguns pequenos detalhes. Então, o que é igual para todo mundo? Limpeza. Limpeza é igual para todo mundo. A gente faz limpeza com o quê? Antisséptico. Aqui eu estou usando o exemplo da clorexidine, mas veja, não é a clorexidine a 2% do shampoo. É clorexidine, também não pode ser clorexidine alcoólica, porque obviamente a alcoólica dói. Não vai fazer clorexidine alcoólica intrarretal no animal, tá? A gente faz a clorexidine aquosa a 0,2%. Ela é também uma solução antisséptica, que a gente vai utilizar numa concentração bem mais baixa, para fazer a limpeza, seja da fístula se tiver rompido, ou também a limpeza interna. Por vezes, tem alguns pacientes que a gente vai fazer a introdução de sonda, molhar lá dentro e deixa escorrer, certo? Então, por vezes é necessário fazer isso? Por vezes é. É sempre? No caso da fístula, sim. No caso da saculite, não necessariamente. Avalie paciente a paciente, certo? Antibiótico terapia. Essa é praticamente mandatória. E mandatória e com associações. Por quê? Porque é um ambiente extremamente contaminado e tem bactéria de tudo quanto é tipo. Por quê? Tanto tem bactérias do meio externo, né, seja do mundo, seja da microbiota externa, como também tem bactérias do trato gastrointestinal, né? Preferencialmente, bactérias do trato gastrointestinal são quais? Não. Em termos de classificação, aeróbio ou anaeróbio? Gram positivo ou gram negativo? Gram negativo ou anaeróbio, né? Então, por isso que tem ali, por exemplo, metronidazol, né? Junto com a cefalexina. Beleza. Amoxicilina aqui, provavelmente a gente vai começar já a clavulanada mesmo, tá? Ou enrofloxacino, evite nos felinos. E tá vendo que os prazos são bem alongadinhos, ó, 14 a 21 dias, 10 a 21 dias. É um prazo bem longo. Esse é um paciente que, sim, vai ter algum grau de desbiose, sim,
por conta do uso de antibiótico terapia, provavelmente pós-tratamento a gente vai ter que entrar aí com um pré-probiótico. Certo? Saúde intestinal é tudo. Beleza? Beleza. Bom, tópicos. Podemos utilizar pomadas que tenham imunossupressores? Podemos. Olha lá, tacrolimus, panolog, essa daqui é de humano, essa daqui é de humano também, tá? Sempre que fizer a limpeza, pelo menos uma vez ao dia, realizar a aplicação dessas pomadas, ajuda muito a reduzir, a promover um retardo inflamatório, certo? A exacerbação do quadro inflamatório é problema. Tirar toda a inflamação também é problema, porque se existe inflamação é porque tem injúria, né? Mas a exacerbação desse quadro inflamatório leva a dor e a perda de função, então isso a gente também não quer. Anti-inflamatório. Posso usar não esteroidal? Meloxicam, cetoprofeno? Posso. Poder eu posso. Tudo eu posso. Tá? Posso sim. Tem um bom potencial de ação? Claro que tem. Anti-inflamatório não esteroidal, ainda mais COX-2 seletivo, né, parcial ou totalmente seletivo, inclusive são extremamente seguros. Mas corticosteroide também nessa galerinha, principalmente pensando não somente no quadro inflamatório, mas na dor que é na região, né? E quem tem algum familiar, não desejo que ninguém tenha, mas quem tem algum familiar ou tem algum amigo, algum parente que teve hemorroidas, por exemplo, né, sabe ou já ouviu falar que dói. E dói muito. Então, nesses casos, corticosteroide também pode ser uma boa. Só que a gente está falando em algo que pode ter correlação com quadros imunossupressivos. Então, corticosteroide numa dose um pouco maior ou em período mais prolongado não vai ser bacana. Mas ali 5 a 7 dias é tranquilo também. Certo? Nunca se esquecer das comorbidades. Caso o paciente tenha lá hipercortisolismo, você vai fazer corticosteroide? Não. Você vai fazer anti-inflamatório não esteroidal se precisar de anti-inflamatório. Certo? Então, avalie paciente a paciente. Não existe receita de bolo. Raciocine sempre caso a caso. Certo? Isso é para todos os pacientes, para todas as áreas. Raciocinem caso a caso. Beleza? Beleza. Imunossupressores. Tacrolimus, azatioprina, ciclosporina. Naqueles pacientes que fazem isso de forma recorrente ou que não possam utilizar corticosteroide ou que a terapia corticosteroide naqueles primeiros dias fez efeito, mas nem tanto, eu ainda vou precisar prolongar, mesmo usando tópico, e ainda assim eu preciso prolongar o efeito anti-inflamatório, eu posso sim utilizar imunossupressores em doses mais baixas com o desejo, o anseio, com o objetivo clínico de não de imunossuprimir o paciente, mas de imunomodular o paciente. Entendeu bem a nomenclatura? Não é imunossuprimir. Eles estão na classe dos imunossupressores. Mas o objetivo é imunomodular. Não é sobre acabar com a resposta inflamatória, acabar com a imunidade do animal. Não é esse o objetivo. Ela vem em ondas e eu quero tornar essas ondas mais suaves para realizar controle da dor de forma secundária. Beleza? Beleza. Por vezes pode ser necessário o uso lá de analgésicos mais específicos. Posso lá usar opioide? Posso. Tá aqui? Não tá. Por quê? Para evitar o vício do tramadol. O pessoal já gosta de um tramadol. Então, pegue leve. Opioide não é brincadeira. Fora que opioide também, quem já tomou sabe. Para ir no banheiro, seja fazer o número 1 ou o número 2, é horrível. E um paciente que tem dificuldade para defecar e você ainda empurrar opioide, pode não ser tão legal. Cuidado no opioide aí.
Mas óbvio, se precisar, use. Os primeiros dias ali, ok, né? Dipirona, pode ser? Pode ser. Se for preciso, use. Mas saiba que tem muita medicação aí. Menos é mais, certo? Então, avalie paciente a paciente e justifique, mas saiba dos efeitos adversos. Quem já tomou tramadol sabe do que eu estou falando. E eu já quebrei este bracinho aqui de meu Deus e passei uns 15 dias tomando tramadol. E é uma delícia quando você toma a primeira vez. Tá lá com o braço doendo e tal, vem aquela morfina, meu Deus, que delícia. A dor existia e não existe mais. E toma tramadol para casa, fica aquela dor suportável. Posso viver, posso fazer o que eu quiser. Maravilha, maravilha. Mas ir no banheiro, mesmo você com a sensação de vesícula urinária lotada, urinar é um ato de guerreiro. Quem já tomou opioide sabe do que eu estou falando. E sabe que não é piadinha, sabe que não é brincadeira. Fora os outros efeitos, milhares de efeitos adversos, né, do uso de opioide, principalmente do uso crônico, né? Então, segurança do paciente e uso responsável, prescrição responsável é extremamente importante. Eu apoio essa ideia. Beleza? Beleza. Por isso que não está aqui, para não induzir ninguém a... é do tramadol. É do tramadol. Tramadol nem é o opioide mais potente, podia usar outras coisas mais pauleiras, né? Pois é. Bom, dermatopatias fúngicas. Aqui já saibam que tem polêmica. Certo? Quando a gente chegar na parte da polêmica, aí eu peço que vocês tirem todos os seus AK-47, suas R-15, deixem elas bem guardadas, tira a munição, tira o carregador. Não, calma. Tem polêmica. Então, é a hora que a gente tem que ser muito adulto aqui e ouvir, não é com o coração, é ouvir com a mente e aí racionalize aquilo que você vai fazer na vida. Certo? Vamos lá. Das dermatopatias fúngicas, se eu fosse falar de todas, nossa, tem uma infinidade. Escolhi 3, mas tem umas que são mais porrada que essas 3 aí. Certo? Bem mais porrada. Mas vamos ficar nessas 3 aí que já é coisa suficiente. Dermato é assunto pra caramba. Dermatofitose é a denominação da doença causada por bolores classificados como dermatófitos. Em medicina veterinária, principalmente pensando em cão e gato, basicamente falando, os dermatófitos, eles são da linhagem do Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton, certo? E existem 2 tipos principais das dermatofitoses, Ectotrix e Endotrix. Ecto, fora, então Ectotrix é fora do pelo, Endotrix, dentro do pelo, certo? São fungos cosmopolitas, certo? O Microsporum canis é o agente mais comum, mas não só existe ele, certo? Bom, maior parte dos felinos são assintomáticos e as lesões da dermatofitose, elas são lesões anulares, centrífugas, certo? Fica parecendo umas moedinhas. Prurido é variável, tá? Mas as formas Ectotrix costumam ser mais pluridogênicas do que as Endotrix. Toda ela coça? Não necessariamente, mas na dúvida a maioria tem prurido. Só que o prurido é variável a depender da sensibilidade do animal ou também da ocorrência de infecção concomitante. Pode ou não pode haver foliculite bacteriana secundária? Claro que pode. Certo? Bom, então, Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, esses são os principais dermatófitos. O Microsporum é de longe o que mais ocorre, né? No Brasil, as espécies que mais temos são o Canis, o Gipseum e o Mentagroptis. Nossa, que nome chato. Mentagroptis, tá? Então, esses são as características principais dos dermatófitos. Alguns são
antropofílicos, ocorrem principalmente nos seres humanos. Outros são os zoofílicos, estão presentes nos animais. E temos os geofílicos, que esses estão associados aos tecidos queratinizados, como cabelo, pelo, pena, cascos e chifres, certo? Então, de maneira geral, essa galerinha aqui, ó, é isso aqui, geofílico, certo? Então, são bolores geofílicos. São zoonóticos? São. Dermatofitose ou tinha ou tínea, né? Chanha, que o povo chama, né, aqui no Nordeste. Chanha, pronto. Dermatofitose, tá? Dermatofitose. E a galera ainda quer dormir com... E eu não tenho moral nenhuma para falar isso também. Mas ainda quer dormir com um gato em cima da cabeça, com um cachorro colado na cabeça, né? Não tenho moral nenhuma para falar isso, porque Meg dormia na cama comigo e com a minha mulher, né? Moral eu tenho zero. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, certo? Então, mas Meg não tinha dermatofitose. Beleza, Meg era limpinha. Mas aí a pessoa tem aquele gatinho, aquele cachorrinho que tem acesso à rua e deixa subir na cama. Vai ser porco assim, lá para lá de Bagdá, certo? Beleza? Bom, então, coisas importantes sobre dermatofitose. Eles precisam ultrapassar a barreira epidérmica, ou seja, tem que haver quebra de barreira para que haja infecção, tá? Geralmente, as enzimas hidrolíticas que estão presentes nesses dermatófitos são os responsáveis por causar lesão e, por consequência, prurido, né? Então, olha lá, queratinase, elastase, lipase, DNAase, colagenase, né? Então, essas enzimas hidrolíticas fazem a quebra das barreiras para que haja a infecção pelo próprio dermatófito, tá? Então, a quebra de barreira, E aí, essa queratinólise cria hipersensibilidade. Geralmente, essa hipersensibilidade, ela tem muito mais um perfil de hipersensibilidade do tipo 4, de imunidade celular. É hipersensibilidade tardia. Não necessariamente é alergia, mas é uma resposta imune de longo prazo, mediada por célula, certo? É diferente da tipo 1 e da tipo 2, que é mediada por anticorpo, IgE, e o outro é IgG e IgM. A tipo 2 é IgG e IgM. E a tipo 1 é IgE, certo? Beleza. Quanto mais atividade enzimática, maior é o problema que ele causa, e mais acontece em geofílicos do que em zoofílicos e antropofílicos. Ou seja, aqueles dermatófitos que colonizam pele, unhas, úngulas, cascos, chifres, né? Todos eles são muito mais queratinolíticos do que os demais, exatamente por estar onde estão, por viver onde vivem, em tecido queratinizado. Certo? Beleza. Bom, geralmente essas manifestações clínicas se dão, primeiro, colonização, multiplicação desses dermatófitos. Segundo, reação imunológica desses hospedeiros. Então, esses são dois pontos principais, porque tanto tem o lado A como o lado B. Aí os dois se encontram, dão match, e aí mais sinais clínicos, certo? Então, tanto depende da resposta de reação do hospedeiro, como da ação do próprio patógeno, tá? Bom, gravidade depende da espécie, do grau de resistência, caso ele tenha algum grau de resistência, e resposta imune específica ou não do hospedeiro a essa invasão, ela sendo efetiva ou não. Efetiva no sentido da hipersensibilidade não é bom,
ou o não efetivo também não é bom, certo? Então, como é um fungo que por vezes ele está disposto no ambiente, às vezes está até fazendo ali um pouquinho parte da microbiota daquele paciente, esse grau de imunossupressão é extremamente determinante. Mas o excesso de resposta inflamatória também é determinante para a ocorrência de sinais clínicos, principalmente o prurido. Então vamos lá. Com relação a sinais clínicos, lesões anulares, parecem moedinhas, sempre centrífuga, tá? Do meio para as pontas, certo? Então quando a gente for fazer coleta desse material, a gente sempre vai dar preferência a coletar no bordo das lesões. De maneira geral, na dermato, siga sempre essa regra. Colete sempre dos bordos das lesões, tá? Lesões anulares, alopecia periférica e centrífuga. Descamação pode ocorrer de forma secundária por conta da queratinólise, né? Pápulas e pústulas sempre de forma secundária, tá? Bom, em gatos, por vezes, uma ou mais áreas irregulares anulares, de alopecia com ou sem descamação, certo? A ocorrência é bem grande, tá? Na nossa região, com certeza, no Brasil inteiro. São fungos bem cosmopolitas. Com relação a diagnóstico laboratorial, o diagnóstico de um modo geral, né? Testes, exames e tudo mais, se vocês olharem a aula de semiologia que está lá no YouTube de dermato, vocês vão ver lá alguns testes que temos. E aí, no caso das dermatofitoses, é muito chamativo a luz de Wood e o cultivo fúngico / dermatobac. Não tem aqui, não coloquei aqui, mas dermatobac. Dá uma pesquisadinha, ou então olha lá para você ver o que ele é. Ele parece um vidrinho de remédio daqueles de filme americano, que é laranja, só que ele não é laranja, ele é transparente. E aí ele tem 2 pranchetinhas, sendo que de um lado ele tem 2 canaizinhos, aonde a gente pode passar o suave, passar lá, fazer o imprinting com suave, no meio de cultura, e eu posso coletar pelo também e colocar lá nos meios de cultura, são 3 meios de cultura, tá? O dermatobac é somente um dos exames da empresa que faz ele, e ele é exclusivo para o diagnóstico de dermatofitose. Esse dermatobac é humano, mas tem hoje o dermatobac vet. Não é fazendo propaganda, né? Mas é uma empresa brasileira, né? Tecnologia nacional, bacana pra caramba. Valorizem. É caro se você for ficar comprando um para ficar lá brincando por esporte. Mas para estar usando na rotina, cara, usa bastante, certo? E é um exame que tem valor agregado, cara, porque ele tem a reação lá lê a bula dele, mas ele tem reação lá do meio de cultura e termina que sai o resultado antes do cultivo fúngico confirmar qual espécie específica e antes também do antifungigrama, né? Sai resultado não de antifungigrama, mas sai resultado do patógeno. Então isso é muito bom, cara, muito bom. E é um exame super simples de fazer. Na mesma coleta que você vai fazer para um, você vai fazer para o outro. Beleza? Beleza. Não, só o dermatobac não. Não. Ele é um teste de triagem para diagnóstico. Triagem. Porque ele não vai dar diagnóstico perfeito. Ele diz se tem dermatófito ou não. Agora, qual e se tem resistência, ele também não dá. Então, ele é um teste que ele sai o resultado antes, ele é bacana para você complementar o teu diagnóstico e sai um resultado antes de sair o laboratorial definitivo. Um não impede o outro. Por exemplo, Mas a lâmpada de Wood é agora o que eu vou falar. Segura aí. Não, já emendo com a lâmpada de Wood. Na lâmpada de Wood, vamos lá. Quais são os patógenos? Tricófton e epidermófton, né? Desses, o único que brilha é o micrósporum. E tem que ser ectotrix e não são todas as cepas. Cerca de 20 a 25% das cepas de micrósporum brilha. Ou seja, é a exceção da exceção da exceção.
Lâmpada de Wood é uma avaliação de triagem, importante. E o dermatobac, ele sai ali antes de sair o antibiograma, o antifungigrama, certo? Antes de sair o cultivo fúngico, antes de sair o antifungigrama. Ele já dá reação bem antes, 3, 4, 5 dias, às vezes já aparece, certo? Então você já confirma a dermatofitose, mas por vezes já está tratando, já está tratando, certo? Então, é um exame complementar que você pode entrar lá como alternativa, certo? Mas ele sozinho não. Ele sozinho não, tá? Rápido assim eu não conheço. Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Aí. Ele mais exame direto do pelo e tricograma. Tricograma é o que faz a clarificação. O exame direto do pelo é você botar lá na lupa. Porque o dermatologista, além de gostar de ver o patógeno, ele gosta de ver fase de crescimento de pelo. Para eles isso é super importante. Bom, mas de qualquer maneira, tricograma clareia com hidróxido de potássio. E aí a forma Endotrix, a gente já fecha ali o diagnóstico. Esse, se vê, ele parece um monte de moedinha assim empilhada. É bem bonitinho, tranquilão de ver. Tá? E aí dá um leve aquecida, com isqueirinho vai lá, dá uma leve borbulhadinha, ele dá uma secada, não chega a secar totalmente, mas você já vai lá, clareou, botou lá no microscópio e você já consegue ver. Tanto é que é extremamente importante, é extremamente importante o pessoal que gosta de dermato ter afinidade com microscopia, tá? Então, é algo muito bom. Para os meninos na SEMI, lá a gente fez prática. Eu levei lá para fazer, deixei eles fazerem a citologia e tudo mais, fazer a microscopia. Eu nem olhei o que eles olharam. Mas, ó, tá aqui quem quiser olhar. Quem quiser olhar. É uma ideia, dá para modelo de negócio, né? Para além de clinicar, né? Trabalhar com essas citologias e com essas avaliações assim. É uma área muito boa, né? Então, mas assim, para o dermato, é quase mandatório saber fazer isso. Diga, Rian, antes de eu passar para frente. Sim. Não, é bem variável também. Pode ser, por vezes, é difusa, certo? Mas dificilmente ela é tipo uma lesãozinha. É meio como nesse perfil de ruminante também. Assim, dadas as devidas proporções, né? Mas podem ser lesões que elas são disseminadas até quase generalizadas. Generalizado é muito forte, vai. Mas, por vezes, sim, elas são bem disseminadas, sim. Elas não são localizadas, não. Ah, a lesão é só no pescoço aqui. Não. Tá? Boa pergunta. Bom, então, a gente pode fazer o tricograma. Não somente podemos, como devemos. Lâmpada de Wood, a gente tem que entender essa avaliação com lâmpada de Wood como avaliação de triagem, assim como na oftalmo, teste Schimmer, fluoresceína, na oftalmo mesmo clínica, né? Lâmpada de fenda e tonometria é a avaliação básica, cobre mais cara a consulta. Assim como na cardio, auscultar, para todo mundo, né? Mas a ausculta também faz uma ausculta mais fina, ela faz parte de uma avaliação intrínseca cardio extremamente importante, né? A lâmpada de Wood está para isso tudo na dermatologia. Então ela faz parte da avaliação semiológica básica desse paciente, certo? Histopatológico, aqui não é regra. Histopatológico só vai ser realizado geralmente em casos mais profundos ou que tenham comprometimento da pele ou que você suspeite de alguma outra causa imunomediada associada, como atopia ou artenite sebácea. Certo? Então, histopatológico não é um troço que para dermatofitose você vai fazer sempre não. Certo? Dificilmente você vai estar fazendo histopatológico porque o paciente tem dermatofitose. A gente faz histopatológico para procurar outra coisa, é diagnóstico de exclusão, tá? Mas fica aí também.
Técnicas moleculares, como PCR, né, por exemplo, a gente pode utilizar, principalmente quando se trabalha com fungos que sejam resistentes ou multiresistentes, e isso não é incomum. E aí a gente pode fazer uma avaliação molecular, por exemplo, para procurar um gene específico de resistência. Eita! É o pau que tem hoje, em termos de biologia molecular, é justamente essa avaliação microbiológica para procurar genes de resistência em patógenos, sejam bactérias, fungos, certo? Isso aí dá mestrados e doutorados infinitos, cara, infinitos. Inclusive, tem um grande amigo aí, Joel, o Gordão, que o cara é craque nisso aqui. Ele é craque mesmo, craque mesmo. O cara é muito bom mesmo. Sabe tudo. Ele é o famoso vet nerd. É vet, mas da tecnologia. É. Então, isso aqui é legal pra caramba. Muito legal mesmo, tá? Mas aí é minhas nerdizagens da vida, né? Cultivo fúngico, a gente pode fazer o cultivo de longo prazo, daquele que a gente manda para o laboratório e manda fazer também um antifungigrama, e aí pode fazer o dermatobac como um teste paralelo, que ali já fica ali na clínica mesmo, né? Se sair o resultado, se der reação antes de sair, você já confirma o diagnóstico para o tutor e fala, ó, a gente agora vai aguardar só sair o do laboratório, que ele é mais completinho, pode aparecer outras coisas, né? Ele vai dizer patógeno específico e se tem resistência ou não, certo? Beleza. Tratamento, então, essa avaliação de terapia tópica ou sistêmica, vamos lá. Tópico, praticamente sempre a gente vai fazer. Sistêmica é que às vezes pode ser empregado, tá? Principalmente em quadros mais profundos, né? Que tem acometimento múltiplo da pele, tipo, muito profundo mesmo, e que principalmente quando a gente trabalha também com casos em que tem avidez maior desse patógeno. Então, por vezes, a gente pode utilizar as duas vias. Mas, assim, 90% dos casos, maioria dos casos, se resolve com terapia tópica, não com terapia sistêmica, tá? Tópico, miconazol, 2%, cetoconazol, 1 a 2%, é o que a maioria vai utilizar. Por vezes, pode-se utilizar anfotericina B em caso de resistência a cetoconazol, terbinafina, no caso de cetoconazol, né? Ou miconazol resistente, né? Então, anfotericina e terbinafina, no caso de resistência a esses azóis aqui. E antissépticos. Então, a gente vai utilizar antissépticos com certeza, e aí a clorexidina 1 a 2% é a campeã, tá? Bom, o que acontece? O uso dessas terapias, que não vai ser curto prazo, não vai ser rapidinho, não vai ser 7 dias, 14 a 21 dias, vai deixar a pele do paciente ressecada. Então, esse é o caso de adotar uma terapia hidratante ali no meio para o final do tratamento e seguir após o final do tratamento. Por quê? Pele seca subentende-se como pele mais sensível à infecção secundária. Teve até um caso que, acho que foi o que Lacerda trouxe, de um cachorro que começou a tratar para uma coisa e depois apareceu piodermite, né? Então, foi? Pronto. Olha aí. E foi dermatofitose também. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Então, isso é bastante importante, né? Porque, por vezes, a nossa terapia... E não estou dizendo que a pessoa, se tiver passado clorexidina com miconazol, está errado, não. Não é isso. Mas é que, por vezes, tem paciente que é mais sensível, tá? Então, provavelmente é bom ter como estratégia para que do meio para o final do tratamento o paciente comece a fazer também a utilização de algum produtinho aí para dar uma hidratada nessa pele, certo?
formas mais generalizadas, a gente pode pensar na utilização. É tu mesmo, macho. Tá com soninho? Ô, vá lavar o rosto. Tá ruim, é? Tá. Então, formas mais generalizadas, a gente vai pensar em griseofulvina, itraconazol, cetoconazol. Mas não se esqueçam, via de regra, todo antifúngico é hepatotóxico. Não brinquem. Certo? Via de regra, todo antifúngico é hepatotóxico. Tá? Mas formas generalizadas pode ser necessário o uso dessa galerinha aqui. Limpeza, então se o paciente usa caminha, lavar a caminha. Quando? Todo dia, tenha 2 caminhas. Se tem algum uso de algum lençol, todo dia. Certo? E se ele dorme na sua cama, paciência. Certo? Paciência, se ligue. Já pode ser você. Tá? Beleza. Então, limpeza rigorosa dos ambientes de permanência dos pacientes e daquilo que eles usam como utensílios, no caso, paninhos. Certo? Zoonose. Beleza? Beleza. Bom, malacesiose. Malacesiose é uma micose superficial causada por leveduras que são comensais, ou seja, elas fazem parte da microbiota da pele. Ou seja, se faz parte e está dando problema, é porque houve algum desequilíbrio de microflora. Ou um banho com alguma substância diferente, ou alguma hiperexposição a alguma coisa, ou alguma outra doença sistêmica, ou algum uso de antibiótico. Não é só gastrointestinal a desbiose de antibiótico. Ou, no caso lá do Dilacerda, o uso de antisséptico para tratar alguma coisa. Pode, obviamente, você vai dar ali, usou antisséptico, você vai dar uma matada em umas bactérias, né? É para isso que o antisséptico serve. E aí a malacésia, tudo bem, eu usei clorexidina, pega malacésia também. Mas aí as bactérias comensais daquele paciente ali foram para o saco, foram, as bichinhas. E aí quando você termina o shampoo ali, depois de um tempo, começa a haver proliferação dessa malacésia aí, tá? Então o que por hora deveras bom, que em algum momento era deveras bom, agora começa a dar problema, né? Então malacesiose, junto lá com piodermite, foliculite bacteriana, que eu falei que quem trabalha em pet shop vai ver isso, se não todo dia, mas toda semana vai ver, não é que você tem que tratar somente a malacésia. É que nem o bicho ter febre e você fazer somente dipirona, certo? Malacésia nunca é o problema principal. Ele é só o bandido que você vê primeiro. Sempre tem alguma outra coisa que você tem que pensar para ter malacésia. Eu falei que ninguém morre de banho, mas excesso de banho também não é muito bacana não, tá? Banho excessivamente quente também, tudo bem, aqui ninguém vai estar dando banho, espero que não. Mas, assim, de maneira geral, ninguém aqui vai estar dando banho quente em areia durante uma semana, ok, mas naquela semana o cara nem bota para tomar banho o cachorro, enfim. Mas eu não espero que estejam dando banho quente em João Pessoa, vai. Mas tá dando banho em excesso, ou então manter o paciente molhado, propicia, né, a proliferação de bactérias, sejam elas boas ou ruins, e também de fungo, e no caso, malacésia, tá? Então, essas alterações de microambiente são fatores predisponentes, os principais fatores de ocorrência da proliferação dessa malacésia. Crescimento excessivo, né, do patógeno, então, às vezes, por desequilíbrio da microbiota, pode ocorrer crescimento excessivo, e aí é quando ela vira oportunista e causa problema.
Tem prurido? Tem. Também é prurido variável. Tem paciente que coça um pouquinho mais, tem paciente que coça um pouquinho menos. O problema maior da malacesiose, lembra quando a gente falou, eu não falei que a gente ia voltar lá? Lembra quando a gente falou do otohematoma? Que eu falei, quem tiver cracofobia, não sei o quê, porque eu botei as fotinhas com as coisinhas redondas, né? Os botões de camisa. Pois bem, no caso do paciente que desenvolve otite externa por malacesiose, o excesso de balançar da cabeça ou ficar coçando pode levar à ruptura de vaso e pode levar à formação de otohematoma, certo? Só malacésia? Não. Sarna também, autodecte, sinotes, por exemplo, é uma, né? Notoedres é outra, tá? Mas malacésia, quando causa otite, com certeza. Uma apresentação, vê só, não é sinal patognomônico, mas uma apresentação bastante comum nos pacientes que têm malacesiose é aquela pele enrugada. Qual é o nome desse sinal clínico? Liquenificação. Pergunta? É porque tu está com a caneta levantada a pergunta? Então beleza. Beleza. Então vamos lá. Liquenificação. Uma lesão que é bastante... Não é patognomônica, pelo amor de Deus. Mas uma lesão que é bastante comum é a liquenificação da pele. Ela fica com um aspecto meio que a pele engrossou e está enrugada. Faz isso. Outra, por vezes pode ter seborreia também, né? Beleza. Alterações da pele que levem à produção excessiva das glândulas sebáceas também predispõe a esse crescimento excessivo da malacésia. E com relação ao odor, né? Ele tem um cheiro de queijo rançoso, desgraçado, sabe? É um cheiro que tem um retrogosto, assim, é bem chato, tá? A cerume pode ficar um cerume um pouco mais escuro, mas é aquela. Todos esses sinais não são sinais patognomônicos, certo? Então, cerume da orelha está escuro, tirei cerume lá, está preto, nossa, é malacesiose. Não, pode até ser que seja, mas não necessariamente é, certo? Faça o imprint e veja se tem lá muita malacésia nesse ouvido desse animal, tá? Então, fatores, olha lá, alteração de microclima, alteração de pH e umidade da pele, temperatura também, predisposição genética, principalmente aqueles cães que têm muitas dobrinhas, aí entra a predisposição anatômica, né? Genética tem essa questão do fenótipo que o paciente tem, se ele tem dobrinha ou não, ou até mesmo de resposta inflamatória do paciente, excesso de produção de cerume, distúrbios de queratinização, traumas na pele, hipersensibilidades, principalmente tardia, tipo 4, ou excessivamente, absurdamente acelerada, que é o tipo 1, né, que aí é os pacientes alérgicos, tá? Endocrinopatias, deficiências nutricionais, neoplasia, enfim, qualquer coisa que podem levar a algum quadro de desbiose ou imunossupressão pode levar a dar oportunidade da malacésia se tornar oportunista. Deu oportunidade ao oportunista, entendeu? É como você mandar um goleiro sair do gol e a bola está no pé do Ronaldinho. Ele vai fazer gol. Não tem para onde correr. Certo? Ok. Manifestações. Olha lá. Prurido, variável. Tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos. Eritema, que é aquela pele mais avermelhada. Crostas serosas ou gordurosas, é bem visível. Alopecia pode ocorrer, hiperkeratose pode ocorrer. Esse odor característico não é sinal patognomônico, mas muitos pacientes que têm malacesiose têm um cheirinho de queijo rançoso, né? Hiperpigmentação, por vezes os pacientes podem desenvolver hiperpigmentação, principalmente nas dobrinhas da pele, né? E liquenificação. Liquenificação é bem chamativo,
Não é patoquinômico, mas é bem chamativo, tá? Otite externa também segue mais ou menos a mesma lógica, aumento de produção de cerumen, principalmente marrom escuro, prurido, maneios de cabeça, que é ficar mexendo assim, por vezes secreção com odor característico, tá? Eritema, hiperkeratose, e às vezes, ó, essas crostas serosas ou gordurosas também ficam no pavilhão auricular, tá? Então é bem chamativo esses sinais, tá? É bem chamativo mesmo, parece que você vê assim, parece que é uma doença que tem cara, mas não tem, gente, não caiam nessa. Procure sempre alguma outra coisa no paciente que tem malacesiose. Se não encontrar, ótimo, certo? Mas sempre procure alguma outra coisa, tá? Então, o diagnóstico, histórico clínico, exame físico, mas principalmente para determinação diagnóstica, a gente tem que fazer citologia, certo? O normal é ter menos de 10 células por campo. Malacésia, ela parece uma botinha, uma pegada de uma botinha, assim. Um sapatinho, é. Então, com a citologia, o paciente tem clínica e já tem lá muita malacésia ali, você já pode suspeitar com certeza, né? Já pode confirmar o diagnóstico, né? Isolamento em cultura, porque nada impede de ser malacésia e ser resistente, ou também de ter outra coisa. Pode ter lá dermatofitose? Pode. Raspado. Esse raspado é por conta da malacésia? Não. Por que seria? O que, por exemplo? Demodicose. Boa. Excelente. Imprinting direto em lâmina, a gente pega lá, pode fazer a lâmina encostando na pele, ou posso pegar um suave e fazer o rolô na lâmina. Beleza? Imprinting direto ou indireto. Que aí é para depois fazer a citologia. Certo? Belezinha até aí? Não? Ah, então beleza. Tá, então vamos lá. Tratamento. Não tem muito mistério também tratamento da malacesiose, né? Paciente tem que sempre ter tratamento individualizado. Malacesiose, geralmente a terapia é tópica, então a gente vai utilizar fungistáticos como selênio, ácido salicílico, peróxido de benzoíla, enxofre e clorexidina. Lembrando que ácido salicílico, ele é ótimo para tirar a gordura da pele, dá uma secada legal. E peróxido de benzoíla, esse aqui seca e seca de fazer raste cutâneo se você não hidratar essa pele. Olha a responsa. Ah, então eu não vou usar peróxido de benzoíla. Não é isso, cara pálida. Eu quero só que você use de forma responsável. Saiba, você tem que hidratar a pele desse animal caso você use peróxido de benzoíla. Beleza? Beleza, porque senão você abre barreira. Por vezes vai ser necessário, sim, quando o paciente tiver uma seborreia excessiva, tiver aquelas crostas gordurosas lá, a gente por vezes vai utilizar ácido salicílico e ou peróxido de benzoíla justamente para tirar essa camada gordurosa da pele, como serominolítico da pele. Certo? E no ouvido, usa-se ácido salicílico? Usa-se também. Tem diversas apresentações de fármacos tópicos que tem lá ácido salicílico. Só se ligue com a composição, por exemplo, pensando em malacesiose no ouvido auricular, da composição dos produtos para limpeza, serominolíticos, versus aqueles que são antibióticos, porque por vezes tem pH diferente. Um é ácido e o outro é alcalino, aí um inativa o outro, certo? Então, geralmente, a gente sempre usa o irmãozinho, tá? Geralmente a gente usa o irmãozinho quando compra o de uso comercial, né? Porque, em tese, pelo menos assim é o que se espera, que a indústria farmacêutica esteja fazendo um serominolítico que seja compatível com o antibiótico que você está utilizando ali, tá? Belezinha? Belezinha. Além disso, fungicidas como cetoconazol, itraconazol, miconazol, fluconazol ou terbinafina. Tópico.
tópico, tá? Os mais comuns, esses dois aqui, aliás, esse e esse aqui, miconazol, cetoconazol. Itraconazol está mais para cá, certo? Fluconazol termina fina também, tá? E terapias sistêmicas, a gente vai utilizar, seja antibiótico terapia, ou corticoterapia, ou antihistamínico, ou alguma outra coisa assim, de forma individualizada, paciente a paciente. Se não tem o dado na questão, você sugere caso haja, bota assim, caso haja isso, eu vou usar isso, beleza. Certo? Por quê? Você pode subentender a possibilidade de haver, por exemplo, uma piodermite secundária, pode haver também. Tem lá dizendo alguma coisa que sugira piodermite? Não. Mas você vai dizer, ó, para piodermite, caso haja, posso entrar com antibiótico terapia sistêmica também. Ok. E tópica? Bom, tópica eu já fiz clorexidine. Certo? Eu já fiz um antisséptico tópico. Beleza? Beleza. E agora chegamos na polêmica. E aí eu finalizo a aula. Falta meia horinha, a gente fala da polêmica e encerra na polêmica. Certo? Esporotricose. Vamos lá. Esporotricose é uma micose que é zoonótica, é um fungo dimórfico, geofílico, tá? Ele está disperso no ambiente e ele atua principalmente sobre tecido queratinizado. Então, pele principalmente, né? Sporotrix schenck, né, o principal Sporotrix ao qual a gente tem contato, mas também tem Sporotrix brasiliensis, é um dos que mais ocorre no Brasil de forma cosmopolita. E aí, para vocês entenderem a importância do patógeno e também valorizar a casa, cara, tem diversas pesquisas aqui dentro dessa universidade. Professor Inácio, professora Valesca, certo? A galera que sabe tudo de esporotricose. Tem outros profissionais aqui na região que sabem tudo. Por exemplo, a doutora Romeica Reis, aqui, ó, Natal. Tem alguém que seja aqui de Natal? Ah, pronto, Luana. Já ouviu falar dela? Não? Mas procura. Certo? Ela é do Rio Grande do Norte, cara, e ela é... Vou dizer agora, olhando para você. Cara, essa mulher é pauleira. A nível de Brasil, tá na tua região, valoriza, certo? Não, mas tá, é um profissional ali, cara, é uma profissional que tá ali do teu lado ali, né? Então, valoriza, tá? Bom, é um fungo que está presente no solo, matéria orgânica em decomposição e vegetação. É conhecida também como doença do jardineiro, porque esse ciclo de transmissão por contato com material no solo é extremamente importante. Só que em medicina veterinária não é tão importante assim. Mas não é o ciclo principal. A principal forma de transmissão, sim, é por mordedura e arranhadura, tá? A esporotricose, hoje, é uma das que tem mais polêmicas. Eu vou até tirar o óculos para a coisa ficar séria agora. Tem bastante polêmica na discussão com relação a tratamento e tudo mais, e o que a gente deve fazer ou não. E aí a gente tem que separar também os homens dos meninos, a gente tem que ser muito firme com relação a quem a gente vai tratar ou não. Por quê? Porque é um problema de saúde pública. O gato não é o vilão. Esporotricose e toxoplasmose são doenças que o gato não é o vilão. Ele não é o vilão. E eu não sou anti-gato. Pelo contrário, eu sou gateiro. Mas a gente precisa separar. E no caso do tóxico, a gente deixa um pouquinho de lado, porque não é aula de infecto, né? Mas a esporotricose, o gato não é o vilão. Ele, na verdade, ele é a vítima. E, por vezes, aí agora eu vou puxar para a gente também. E não vou mentir, eu também faço um pouquinho parte dessa história, dessa hipocrisia. Devido ao fato da gente não fazer um controle efetivo lá atrás, hoje está o auê que está. E se está ruim hoje, pode ter certeza, amanhã vai ficar pior. Se continuar do jeito que está.
Porque tem muita, não tenho medo de falar, tem muita demagogia, tem muita gente demagoga que está trabalhando em proteção animal e não está protegendo animal nenhum. E isso eu não uso argumento de autoridade para estar dizendo nada não, para estar justificando nada não. Mas isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque o Medicina Veterinária do Coletivo, que é a R2, essa daí me fez viver a coisa. Eu sei do que eu estou falando. Mas, óbvio, não sou melhor do que ninguém por causa disso, não. Melhor do que seu ninguém. E se qualquer profissional quiser vir discutir isso de forma ordeira e com puro e simples embasamento científico, sou totalmente aberto à discussão. Mas eu acho que, assim, esse é o ponto da polêmica, porque eu acho importante que vocês avaliem muito bem quando forem realizar esse tipo de tratamento. Qualquer doença zoonótica, tudo bem, até dermatofitose, sim, até dermatofitose, mas qualquer doença que seja zoonótica, a nossa responsabilidade como médico veterinário triplica. Triplica. Por quê? É a vida daquele animal e a vida das pessoas. Se o veterinário é classificado como profissional da saúde coletiva, é justamente por causa desse tipo de doencinha aqui. Zoonoses. O problema é que tem muito veterinário que ele faz assim com a cara, quer tratar todo mundo à torta e à direita, inclusive gato de acumulador, que se diz protetor, e acha que está fazendo de um bem. E não está. Professor, eu concordo com a sua opinião. Espera aí. Deixa eu até sentar, vá. Eu concordo com a sua opinião. Está totalmente certo. Inclusive, essa sua opinião é compartilhada pelo professor zoonose da gente. Isso aí é inegável. A gente é um bastião de proteção da saúde humana, porque a gente trabalha tentando prevenir doenças de caráter animal, de transmissão para a população humana. Agora, o que eu não acho legal, que é isso que o senhor falou, dessa galera procurar, através da causa animal, se promover e ganhar visibilidade. Ótimo. Isso aí é muita filha da putagem, me desculpa o linguajar. Espero que não tenha saído. Outra coisa que eu acho ridículo da galera que se diz tutor de gato, gateiro. Eu sou gateiro. Cuidado com o que você vai falar agora, hein? Às vezes você chegar no consultório, antes de entrar na veterinária, eu passei 3 anos trabalhando como balconista de farmácia veterinária. E o veterinário que atendia era meu irmão. E por vezes eu fiquei com ódio da pessoa que levou o paciente para ser tratado, porque às vezes você vê. Eu sei que a esporitricose é uma doença que é transmissível para a gente, o tratamento é muito difícil. Até um erro de manejo ali, se o gato der uma unhadinha besta, você pode se contaminar. Só que eu ficava doente quando a pessoa chegava com um animal no início da doença, você via que a doença estava ali no caráter inicial, que o tratamento era viável ainda, mas o cara chegava, não, doutor, eutanásia logo aí. Não, aí... A pessoa está querendo se livrar da responsabilidade, cara. Concordo. Pronto. Isso, pronto. Agora é o outro lado também. Isso eu gostei também dele ter falado. Pessoa que quer, pelo simples fato de que tem um animal que pegou, aí também quer ir lá, acabou de pegar, tá ali no começo, dá para tratar, é de boa. É um animal que é sempre domiciliado, mas vai ficar um pouquinho mais dentro de casa, não é de acumulador, nem nada assim, foi uma fatalidade. E a pessoa não quer tratar, tô com você. Isso aí pra mim Também acho extremamente inaceitável. Concordo com você. Por isso que eu disse, essa é a parte que a gente dá uma parada, desarmem suas AK-47, desligue sua bazuca, seu tanque de guerra, seu M1 Abrams, né? E respira um pouquinho, porque essa parte sempre tem polêmica, certo? Sempre tem polêmica. Então, eu nem sou do time fazer eutanásia em todos os gatos, ou cachorro, ou o que quer que seja, nem sou do time é para tratar todo mundo.
Existem situações que não dá para tratar. Isso a gente tem que ter muito bem claro, que existem situações que não dá para tratar. Por exemplo, colônia de gato, gato feral. Eu acho que eu já devo ter mostrado em algum momento aqui as fotos lá na penitenciária, no Paraná, pegando gato para fazer os trabalhos lá do PET Covid. Eu não sei se eu mostrei para vocês aqui em algum momento. Não. Mas a gente fazia lá com o Biondo, tem um trabalho bem legal na penitenciária feminina do Paraná. Esses gatos eram ferais. Agora me diga, qualquer um dos senhores e senhoras, vocês já trataram algum gato feral? Já tentou fazer alguma medicação oral num gato feral? A sua chance de do nada não, cara, isso é uma tragédia anunciada. A sua chance de, por causa de estar manejando um animal como esse, ter um problema maior, e esse animal, se semi-domiciliado, vai levar problema para outros animais, é muito grande. Então, é aquela, a gente faz veterinário, pelo menos eu espero, né? Que a gente faça veterinário porque a gente gosta de bicho, a gente quer salvar 100% dos animais. Ok, esse é um sentimento muito nobre, mas a gente não pode fazer medicina veterinária pura e simplesmente porque somos bonzinhos, não. Antes de tudo, antes do nome veterinário, que remete a animal, tem o nome medicina, que trata de avaliação e cuidado. E às vezes, aquele pode ser que pague o pato? Pode. Por isso que eu comecei já dizendo, o gato não é o culpado. Ele não é o culpado, ele é a vítima. Ele é a vítima de políticas públicas que não são realizadas de forma ordeira. Ele é a vítima de veterinários e veterinárias que se furtam do dever de informar e, por vezes, até de realizar a eutanásia de pacientes que não sejam indicados para o tratamento. Para que eu vou fazer tratamento de esporotricose num gato FIV positivo que é semi-domiciliado ou feral, ou um gato não domiciliado, ou um gato de acumulador? Me diga. Isso aí é pegar uma pedra de gelo e passar um pano e ficar tentando... Aí você tá arrumando para a cabeça. Entendeu? É assim, essas situações são as excepcionalidades, certo? As excepcionalidades. Bom, é um fungo de disseminação global, é um fungo que tem disseminação em todo o território nacional, então não é uma doença de controle de fronteiras, ela está em tudo quanto é lugar, certo? E aí, a inoculação traumática é a sua forma de infecção, principalmente por arranhadura e mordedura. No ser humano, tem a questão também da doença do jardineiro, né? Perfuração por fômites no ambiente também pode levar a infecção por esporotricose, né? Então, espinho de planta, farpa, arranhadura, mordedura ou contato direto com exudato de lesões de pacientes contaminados. E esse quem mais sofre somos né? Ou seja, nego que está fazendo avaliação de bicho e está usando luva. Meu irmão, use luva, sempre, para tudo, para tudo. Não negligencie a saúde dos senhores e das senhoras. Isso aqui é muito chato de tratar, certo? Aqui mesmo teve caso de Débora pegou esporotricose. Quem está aí no hospital na rotina sabe. Ela passou um tempão lá, fez um monte de coisa e de repente fizeram, não, vou fazer um teste de esporotricose, foi lá e fez e deu positivo. Certo? Bom, raramente ocorre infecção por inalação dos conídeos do agente, né? Então, não é que nem a blastomicose ou a criptococose, né? Mas assim, a arranhadura simples já é. Não confunda a esporotricose como doença da arranhadura do gato, que, salvo engano, é a tularemia. É zoonose também. Mas não confundam uma com outra, porque esporotricose... Isso já foi até questão de prova uma vez. De residência, inclusive, acho que da UFCG. Aí perguntava qual era a doença da arranhadura do gato. Aí tinha lá, tularemia e tinha esporotricose. A resposta era tularemia. Muita gente botou esporotricose. Não sei o que, tularensis. Não sei. Não trata aqui, tá beleza, mas é doença da arranhadura do gato, né? Bom,
Então, por vezes formam abscessos, nódulos, pústulas. Esses nódulos, quando ainda não são rompidos, né, não fistulou, é muito comum ter aquele inchaço do nariz, aí por isso que por vezes também chamam também de nariz de palhaço, tá? Então, formam-se fístulas serossanguinolentas apurulenta, lesões ulceradas, nodulosas, nodulares, crostosas, necróticas, e afetam principalmente cabeça, membros e cauda, porque é onde o paciente se lambe ou arranha o outro brigando, tá? Então, é onde mais você vê lesões, certo? Mas não quer dizer que seja somente aí, tá bom? Olá! Mais nodular, ulcerado, aqui no cantinho da boca, ó, aqui, ó, o espelho nasal, certo? Quer dizer que sempre que tiver lesão ulcerada é esporotricose? Não, não quer dizer. Mas, contudo, entretanto, no entanto, seguro morreu de velho. Use luva. Pense numa tecnologia antiga da moléstia, né? Usem luva. Não negligenciem a saúde de vocês. Olha lá, mais crostoso, mas olha lá, ulcerinha aqui. No corpo, né? Pode aparecer. Beleza. Diagnóstico. Presuntivo é no sentido de suspeite, nem sempre todo mundo vai fechar de cara. Não se você não estiver no lugar que tem ali uma possibilidade de fazer uma citologia de forma adequada, tá? Mas citologia por sprint ou escarificação, seja com escova ginecológica ou suave, é bastante tranquilo de ter local que se faça esse tipo de exame, mesmo nos rincões mais longínquos do meu amado estado da Paraíba. Sim, sempre tem um laboratóriozinho perto, ou numa cidade do lado. Envie. E cultura micológica, tá? Cultura micológica. Bom, isso é a parte fácil, diagnosticar. Difícil é isso aqui. Por quê? Itraconazol. Por muito tempo se utilizou cetoconazol, aí hoje em dia o pessoal tem gente que diz que não funciona, né? Aí está lá itraconazol. Dose recomendada 10 miligramas CID. Mas tem gente que faz muito mais do que isso, certo? Eu não sou o papa da esporotricose para estar falando muito mais profundo de terapias mais aprofundadas de esporotricose, certo? Mas tem gente que utiliza muito mais. Bota muito mais mesmo. 100 miligramas por gato, um gato de 3 quilos, daria 30, ó, 3, 4 vezes mais do que isso aqui. Eu digo que eu já vi. E o cara me perguntar, e aí, tá onde? Não sei o que, o cara me trazer literatura. Bom, enfim. Como eu não gosto muito de dermato, e esse tipo de caso, se eu pegasse diagnóstico, eu estaria encaminhando, seja para o centro de zoonose ou para um dermatologista, aí eu me dou o luxo de não apertar tanto passo nisso aqui. Bartonella. Não, mas aí é bartonelose. Não, tularemia. Não, Bartonella Incelli. É a doença da arranhadora do gato. Pronto, aí, tá vendo? E tularemia é outra também, que também é de gato. Procura aí depois. Aí, tá vendo? Ó? Se fosse eu ia errar. Tá vendo? Eu não decoro essas coisas, não. Procura aí, tularemia. Bom, então, itraconazol, geralmente o que se faz é uma fase de indução, vai durar pelo menos 30 dias, e a partir da cessação das lesões, a gente conta 30 dias, e aí faz a suspensão do itraconazol e reavalia. E, cara, não está incomum a ocorrência de reaparecimento. O paciente nem foi para o mundo de novo, né? Seguiu o tratamento direitinho. Gente fazendo tratamento há 4, 5, 6 meses. Lembra que eu falei que itraconazol é hepatotóxico? Pois é. Todo antifúngico, na dúvida, é hepatotóxico, tá? Bom,
Então, sempre pense na possibilidade de reinfecção ou de paciente que ele teve uma regressão do quadro e depois de um tempo pode retornar. Beleza. Também não faltam relatos desse tipo. Beleza? Cetoconazol, mesma dosagem, menos eficaz, menos seguro e mais efeitos colaterais. Ou seja, então, que protetor hepático que você vai fazer para um fármaco que ele é hepatotóxico propriamente dito? Porque se eu for usar SAMI, se eu for usar silimarina, não vai fazer nem cosquinha, entendeu? Vai fazer, você pode até fazer, mas é uma terapia de longo prazo. Por mais que você faça protetor hepático, não tem tanta, o que eu posso dizer, não tem tanta eficácia assim. Faz, mas você está toda hora intoxicando o bicho com fármaco, entendeu? Você está jogando a quimera e usando um belerofonte bem fraquinho, ele não está nem com espada, ele está com macarrão de piscina para matar a quimera, certo? Quimera todo mundo sabe quem é, né? É um monstro mitológico lá que tem cabeça, corpo de leão, cabeça de não sei o quê, rabo de cobra. Belerofonte é o bicho que mata, o cara que mata a quimera. Chiarelli também é cultura, gosto muito de Grécia. Bom, outra coisa, iodeto de potássio como potencializador do efeito do itraconazol. Bacana pra caramba, mas a gente não faz em gato, porque gato tem muito risco de fazer iodismo. É como se fosse, sabe o hiperadreno iatrogênico? Ainda não chegamos em hiperadreno, vai. É como se fosse hiperadreno iatrogênico, que é com cortisol e corticosteroide você colocando, né? Beleza. O iodismo é como se fosse um hipertiroidismo, porque você está administrando iodo. Certo? Então o paciente vai mimetizar sinais de hipertiroidismo por conta desse iodeto. Então, em gato a gente não faz. E de maneira geral, está em desuso. Certo? Pacientes imunocompetentes, o prognóstico é sempre bom. Espera-se pelo menos que seja bom. Sempre não. Vamos refazer a frase. Pacientes imunocompetentes, estima-se que o prognóstico seja bom. É sabor, né? Prognóstico bom. Pacientes imunossuprimidos, prognóstico é reservado a mal. E aí a outra coisa que a gente tem que avaliar com relação ao tratamento vamos lá. Condição financeira do tutor. Se esse paciente está em situação de acúmulo ou não, se esse gato é feral ou não, se esse gato tem FIV-FeLV ou não, se ele é imunossuprimido crônico ou não, se o tutor vai ter condição, se aquela pessoa que é responsável por esse animal vai ter condição financeira, você tem que explicar para ela, mas a gente não julga, que aí é onde Lucas veio bater aqui, e está certo, está certo demais. Pessoa que simplesmente decide por eutanásia só porque tem um diagnóstico, aí no nordestinês bendito, é uma grandíssima fuleiragem, certo? Mas a gente precisa ter muita responsabilidade nesses diagnósticos. Pronto. Anfotericina B e griselfuvina. Legal pra caramba. Problema de anfotericina B. Se o itraconazol é hepatotóxico, anfotericina B é o satanás de saia. Dançando balé e dando tapa na cara. Mas, óbvio, tem situações que utiliza sim. Mas outro problema da anfotericina B é um fármaco extremamente controlado. Porque a anfotericina B também é utilizada para tratar a leishmaniose. E a anfotericina B é um fármaco muito bom, muito potente para tratar infecções bacterianas multiresistentes. Então, por si só, do mesmo jeito que eu não sou muito a favor do uso de azetrionam, MP... Azetrionam eu nunca vi nenhum frasco. Então, eu também não posso dizer que eu vi veterinário fazer azetrionam. Se eu disser, é mentira minha.
Mas, se você for ver sim na torta e à direita para tudo quanto é coisa, que já é um antibiótico bem pauleira, imipenem, meropenem, depois de ter feito uma sopa de letrinha de antibiótico, porque a imipenem é mais forte, mas ele há uma semana atrás estava fazendo ceftriaxona, que é da mesma classe, só que um é cefalosporina e o outro é um carbapenêmico. Tem o mesmo mecanismo de ação, cara pálida. Será que não tem que mudar de classe, não? Ah, não, imipenem é mais forte. Tá vendo por que eu passo a APS de antibiótico? Porque eu quero que os senhores não olhem o antibiótico porque é o mais forte. Racionalize o uso de antibiótico. Aí essa questão da anfotericina também é bem complicadinha. É difícil de conseguir a anfotericina, tá? Dificílimo. Dificílimo mesmo. Diga. Eu não utilizaria. Eu passaria por dermato, porque dermato eu não mexo. Entendeu? Tem coisa que a gente, depois de formado, a gente pode escolher. Certo? Eu posso escolher. Hoje eu posso me dar o luxo de escolher. No caso de esporotricose, eu posso até lá prescrever o itraconazol. É interessante fazer limpeza da pele, com certeza. Tem que fazer limpeza das feridas. Acelera o processo cicatricial. Beleza, bacana. Mas assim, passou um pouquinho mais do que isso, já não vai ficar comigo. E eu vou prescrever já dizendo para a pessoa, está prescrito aqui porque eu cumpri com a minha parte. Mas eu sugiro fortemente que a senhora agora vá para uma consulta de dermatologista e continue acompanhando com ele. E notificar. Não, faça atendimento inicial, faça prescrição, oriento com aquilo que eu sei, porque eu sou um clínico geral e já vou encaminhar para o dermato. Se ela vai ou não, já não é comigo, certo? Já não é comigo. Não vou fazer que nem o Lucas falou que ele acha uma grande fuleiragem, eu também concordo. Ah, já vai pegar e mandar para a eutanásia. Não. Agora sim, pô, se for um gato feral, aí é outra história. Aí é outra história. E esse é o tipo de eutanásia que, cara, eu também não faço. Tem um órgão específico no país que tem equipamento para tratar e está especializado em fazer isso. Chama-se Centro de Controle de Zoonoses. Se eu estiver em João Pessoa, eu encaminharia para os zoonoses. E notificar. Gente, notificar. Extremamente importante. Certo? E agora eu acho que é notificação. Notificação compulsória. Tá? Estamos entendidos? Beleza. Próxima aula, começamos em parasitárias. Aí eu acho que tem alérgicas também, mas é isso aí. Os senhores estão liberados.